Olá, seja bem-vindo a esse vídeo sobre as operações de fechamento de câmbio na importação. Eu sou a Marta, sou despachante aduaneiro e sou fundadora da Losso Logística, uma empresa que traz para você, importador, soluções em logísticas aduaneiras. Nós fazemos desembaraço aduaneiro, assessoria e consultoria a importadores aí de novos produtos, né, fazendo adequação desses produtos, instruindo você os caminhos da importação. Bom, o fechamento de câmbio nas operações de comércio exterior, ele é a remessa internacional de pagamento de compra e venda aí dessas mercadorias. As operações de importação, na sua maioria, elas são operações comerciais de compra, né, no exterior, que demandam aí o pagamento da mercadoria comprada ou serviços também tomados em moeda estrangeira. O fechamento de câmbio, ele é o processo que permite o pagamento ao fornecedor que vendeu a mercadoria em moeda estrangeira para você, importador, ou seja, é a remessa internacional para pagamento dessa mercadoria comprada lá no exterior. Na importação formal, esse pagamento ele não pode ser efetivado direto lá na origem. Então, caso você esteja em viagem, fazendo essa compra da mercadoria lá no exterior, na importação formal, você não pode efetuar o pagamento em moeda estrangeira direto lá no país onde se encontra esse fornecedor, tá? É obrigatório o pagamento da empresa no exterior através de uma instituição financeira formalizado aqui no Brasil, tá? Esse pagamento precisa ser formalizado através dessa instituição financeira que é autorizado pelo Banco Central do Brasil, tá? O Banco Central do Brasil, ele regulamenta, ele é o responsável por fiscalizar o mercado cambial no Brasil. Os procedimentos aí realizados pelas instituições financeiras, eles ficam registrados no sistema do Banco Central, que é o SISBACEN, que é um sistema de informação do Banco Central do Brasil. E eles são vinculados a cada importação como forma de controlar aí a comprovação desses pagamentos ao fornecedor no exterior, dessas compras, dessas mercadorias. As instituições autorizadas pelo Banco Central no Brasil para fazer essa operação de fechamento de câmbio nas operações internacionais, elas podem ser feitas através de corretoras de câmbio, bancos, tá? Instituições financeiras bancárias ou através de fintechs. Então, as corretoras de câmbio são uma opção aí de contratação para o fechamento de câmbio, elas são autorizadas pelo Banco Central do Brasil para essas operações e a diferença delas entre as outras é poder oferecer um atendimento personalizado. Aí tá com assessoria, que vão desde a conferência documental até o monitoramento das taxas de câmbio para te alertar aí, alertar o cliente sobre o melhor momento para fechar o câmbio. Elas são autorizadas também pelo Banco Central a atender diretamente operações até 300 mil dólares. Então, acima desse valor, elas podem intermediar as operações direto com o banco, tá? Com o banco escolhido por você, cliente. Já as fintechs de câmbio, elas também são autorizadas pelo Banco Central, só que elas são autorizadas a utilizar tecnologia para desburocratizar aí agilizar todo o processo de envio e recebimento de uma remessa internacional, tá? Independente do tamanho aí do porte da empresa, ela aliada com a tecnologia, ela consegue resolver alguns dos maiores problemas aí na operação de câmbio, né? Fornecem algumas vantagens, como cadastros rápidos, aprovação de cadastro também em um tempo menor do que as outras instituições financeiras, um spread fixo nas operações de importação e exportação e todos os custos visíveis aí, notificações do cliente, né, com o uso da tecnologia em cada etapa dessa operação, tá? Os bancos, que são uma terceira opção, eles são ideais aí para os clientes com operações financeiras de alto volume
e valor agregado. Então, eles podem ter previsibilidade, travar uma taxa para o cliente, por exemplo, tá? E costuma ter, assim, boa assessoria à disposição de grandes clientes, de clientes que têm grandes movimentações financeiras na instituição. Nos casos de travamento de taxa, normalmente há uma garantia que é solicitada do banco, tá? Mas é possível alguns bancos oferecerem essa vantagem, tá? Uma das desvantagens é que eles não são voltados apenas para esse tipo de operação. Bom, concluindo aí essas três instituições financeiras que podem te ajudar no fechamento de câmbio, é importante assim a análise do perfil da operação e da empresa, tá? Isso é que vai determinar qual é a melhor opção para você de contratação dessas financeiras aí, tá? Para fazer as operações para você no fechamento de câmbio da importação e também da exportação. Agora, o importador, ele deve fazer essa contratação, é ele que faz a contratação da instituição financeira, tá? De sua preferência, e o Banco Central, ele disponibiliza uma lista de instituições cadastradas. Então, é possível você consultar se a instituição financeira escolhida, ela está realmente cadastrada no Banco Central, tá? Para a sua segurança. Quanto às modalidades de fechamento de câmbio, a escolha da modalidade de pagamento ela é feita em comum acordo entre o importador e o fornecedor e vai depender basicamente do grau de confiança comercial, tá? Entre as partes. Eu vou citar três principais modalidades, as mais utilizadas na importação, para você ter uma ideia aí de como funciona. Bom, então nós temos a modalidade antecipada, à vista e a prazo. São as três modalidades mais utilizadas, tá? A referência é sempre a data do embarque da mercadoria. Então, cada modalidade ela possui diferentes exigências, tá? Das instituições financeiras, exigências documentais para o fechamento de câmbio, de acordo com as regras do próprio Banco Central. Então, falando um pouquinho dessa primeira modalidade, antecipado, o pagamento deve ser feito antes da saída da mercadoria no exterior, tá? Com referência, então, sempre à data de embarque da mercadoria. Então, para o fechamento de câmbio nessa modalidade, a instituição financeira ela vai te pedir a fatura pro forma, contendo os dados todos ali da operação de importação, né? E na fatura pro forma ela precisa estar também informações básicas de uma importação e os dados bancários do exportador. Em caso de mercadoria com licenciamento de importação prévio ao embarque, caso você não saiba o que é isso ou não tenha assistido, dá uma olhada nos nossos vídeos sobre licença de importação e sobre órgão anuente, tá? Então, caso seja exigência ter uma LI antes do embarque, a instituição financeira ela pode te pedir também um extrato aí dessa LI com um embarque autorizado, tá? Na segunda modalidade, que é a à vista, nessa modalidade a carga já deve estar embarcada, né? Então ela já precisa ter saído aí do exterior e o fechamento de câmbio deve ser concluído até a data da declaração de importação, tá? Então, até a data que antecede o registro da declaração de importação. Então, dessa forma, é necessário enviar uma cópia já do documento de embarque original e da fatura original da importação, porque já que a carga já vai estar embarcada, nós já vamos ter os originais, diferente daquele pagamento antecipado que seria só a proforma, né? E ali também devem ter todas as informações da importação e os dados bancários do exportador. Já numa terceira modalidade, que é a modalidade a prazo, o fechamento de câmbio ele é considerado depois que a mercadoria já está nacionalizada, ou seja, já registramos a DI e já temos o comprovante de importação, a mercadoria já está desembaraçada, tá? Então deve ser enviado, além das cópias dos documentos que falamos aqui, a declaração de importação e mais o comprovante de importação que vai comprovar a nacionalização dessa mercadoria.
O pagamento a prazo, ele pode ser feito no prazo de até 360 dias, conforme você contratou aí com o fornecedor, tá? E ele pode ser até parcelado também. Em relação a todas as modalidades, então, os pagamentos eles podem ser combinados entre si numa importação. Por exemplo, para iniciar a produção de uma mercadoria no exterior, o fornecedor ele pode te pedir um pagamento antecipado, tá? Para começar a produzir essa mercadoria para vender para você. Mas não precisa ser 100% esse pagamento antecipado. Ele pode te cobrar aí uma parte do pagamento para garantir que realmente você vai comprar essa mercadoria que vai ser produzida. Isso como forma de garantia, né, da venda então dessa mercadoria. Nesse caso pode ficar acordado aí que o importador pagará, por exemplo, 30% para iniciar uma produção e a saída da mercadoria no exterior, e os outros 70% você pode colocar na modalidade à vista, ou seja, você pode pagar os 70% quando o exportador garantir que essa mercadoria já está a caminho, né? Que ela já realmente está vendida para você, está seguindo viagem para ser entregue para você. Então você pode combinar as modalidades aí, uma parte à vista, uma parte antecipado ou até a prazo, tá? Quanto às etapas aí do fechamento de câmbio, né? A contratação ela é efetuada conforme a instituição financeira escolhida, tá? Checando aí sempre as condições de taxas e as exigências documentais de cada uma, né? E o tempo de aprovação do seu cadastro. Com a aprovação do cadastro do importador junto a essa instituição, é gerado um contrato de câmbio. Então, posteriormente, o fechamento de câmbio, concluindo aí o envio dessa remessa internacional, né? Na operação, o importador ele pode estar atento à taxa negociada referente ao câmbio do dia do fechamento e as taxas de serviço também, tá? E a porcentagem do spread, que é um valor cobrado nessas compras aí de saques internacionais, né? Nessas operações internacionais para cobrir custos adicionais que essas transações possuem. Na importação aí fala-se aí de um spread máximo de 1%, tá? Então fique atento a essa taxa também, que pode onerar o seu fechamento de câmbio. O fechamento de câmbio, ele se dá quando há essa conversão aí das moedas de negociação. A última fase é a liquidação, então ela acontece quando se efetiva realmente o envio dessa moeda estrangeira entre os bancos no Brasil e no exterior, né? E por fim, aí efetiva-se essa liquidação, onde há o crédito ou débito da moeda estrangeira entre as partes, entre as instituições financeiras, tá? E a instituição financeira ela é responsável por realizar transferência internacional através do SWIFT. Então, com o SWIFT se comprova realmente essa transferência. Quanto à documentação necessária para o fechamento de câmbio, então os documentos realmente vão depender da modalidade do câmbio, mas eles são basicamente os documentos da importação tradicionais, conhecimento de embarque, fatura comercial, packing list, eventualmente uma licença de importação, declaração de importação e o comprovante de importação, além do contrato de câmbio, né? No início dessa operação. Algumas agências bancárias ou corretoras de câmbio, eles podem também pedir outros documentos específicos aí, conforme a necessidade, tá? Fique atento. Então, a análise do perfil da operação, do cliente, é que vai determinar qual vai ser a melhor opção para você, tá? Para o importador, para que ele faça aí as operações de fechamento de câmbio no comércio exterior com as melhores taxas e com bastante segurança. É importante reforçar que o importador ele precisa analisar todas as opções de tarifa, de spread, antes de contratar a instituição financeira para essa operação, tá? Você tem a opção também de contratar aí um profissional, né, de comércio exterior
para que você entenda melhor qual é a melhor solução para a sua empresa e até ter uma recomendação de instituições aí seguras e cadastradas no Banco Central. Eu espero que esse conteúdo tenha colaborado com um pouco mais de informação de importação para você. Nós temos outros conteúdos relacionados à importação também, então eu te convido a conhecer os nossos conteúdos. Eu vou deixar uns cards aqui na lateral da tela referente à documentação de importação para que você conheça melhor esse assunto. E siga-nos nas redes sociais também, na descrição do vídeo. Eu vou deixar todos os nossos contatos e precisando de algum apoio, nós estamos à disposição. Te espero no próximo vídeo e nas nossas redes sociais. Até lá!